Olá, boa tarde, boa segunda-feira, hoje 18 de dezembro, no ar Boletim Primavera. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, participou em São Paulo da abertura de um fórum promovido pelo jornal Estadão para discutir infraestrutura, investimento e também geração de empregos. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás natural. É a chamada infraestrutura. Em 2017, o governo federal investiu 25 bilhões de reais na área, segundo o ministro do Planejamento. Diogo Oliveira participou deste encontro em São Paulo para discutir o setor e foi categórico. O Brasil precisa de investimentos privados. As nossas limitações financeiras é que não nos permitem, ter uma quantidade maior de projetos para ampliar de maneira mais significativa a nossa infraestrutura. O que nós temos colocado como alternativa exatamente é usar o tanto mais possível a participação do setor privado, tanto na gestão, na operação, na estruturação dos projetos, quanto no financiamento dos projetos também. O governo lançou no ano passado o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A lógica é simples: transferir para a iniciativa privada a gestão e os investimentos em setores estratégicos da infraestrutura. Até agora já foram arrecadados 30 bilhões de reais com esta dinâmica, mas o PPI continua a todo vapor. 89 projetos continuam sendo oferecidos a investidores privados. Eles somam 103 bilhões de reais em investimentos. A meta do governo é aumentar o total de investimentos em infraestrutura do país. Atualmente, eles representam cerca de 1% da economia brasileira. Mas esta conta não é simples. Segundo o ministro do Planejamento, o poder público só vai ter mais fôlego para investir em infraestrutura se o orçamento for desengessado. E para isso ocorrer, é necessária a reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então, quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas, não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. O presidente Michel Temer fez um apelo aos prefeitos para que apoiem a reforma da Previdência e ajudem a convencer os parlamentares da urgência de aprovar o texto. Durante o encontro com mais de 300 prefeitos e representantes da Confederação Nacional de Municípios, Temer destacou que a reforma não retira direitos e acaba com privilégios. Ainda durante a reunião, o presidente garantiu o repasse de 2 bilhões de reais para os municípios até o final do ano. Mais de 300 prefeitos vieram a Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio está a dificuldade de fechar as contas, problema comum à maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado do Mato Grosso, estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem o fundo, que é mais de 4 milhões de servidores, a prefeitura faz uma economia brutal. Então nós temos que falar em gestão. Gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recursos para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza, não é? Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalhador rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma previdência complementar, que de resto já existe da União Federal.
Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de R$2 bilhões para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2.000 gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos 5, 6 meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. Pela primeira vez, o Poder Judiciário levará contribuições para o Fórum Mundial da Água. Confira. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. E pela primeira vez, o Judiciário brasileiro foi chamado à discussão. O Ministério Público ele não só atua na persecução criminal contra aqueles que estão devastando, por exemplo, a Amazônia, que é um projeto desenvolvido hoje, que foi aqui anunciado. Mas ele atua também na defesa dessas populações, dos atingidos por barragem, daqueles que não estão sendo vistos em todo o país e em todo o mundo, nessa violação permanente do direito ao meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, são necessários por dia de 50 a 100 litros de água por pessoa para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde. Mas o grande desafio agora é garantir esse direito juridicamente. Atualmente, o Brasil detém 12% da água doce do planeta. A escassez da água, que é um bem finito, começa a preocupar não só o país, mas o mundo. Por isso, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o debate sobre a água e o seu uso está entre as prioridades no Ministério Público e defende penas mais elevadas a quem cometer crimes ambientais. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar, a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. O encontro desta segunda-feira no Conselho Nacional do Ministério Público é uma preparatória para o Fórum Mundial da Água, que acontece a cada 3 anos, com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda política mundial e promover discussões e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai acontecer no Hemisfério Sul, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. Existem problemas relacionados com o uso da água que nem a lei ambiental e nem a lei das águas ainda foram capazes de regulamentar. E esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui para esse debate. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!